Então aqui nós temos, né, eu apresento para você exemplos de scripts com sugestão, né? Então acompanhe aqui comigo. Então o primeiro caso, talvez seja o seu caso, que é o de cura, o de autocura, né? Então você vai ter um script, como eu já disse, com várias sugestões de frases para cura e seguindo aquele padrão que eu coloquei, que eu trouxe aqui para vocês, né? Que são as frases afirmativas, frases curtas, objetivas. Então, todos os meus scripts, todos eles seguem as regras para você obter um bom resultado. Script de cura, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, continue dormindo, continue dormindo. Lembram-se lá do sanduíche, né, que nós temos que fazer. Então eu inicio acariciando o meu filho e pedindo para que ele continue dormindo. Em seguida eu repita o carinho e as palavras até perceber algum movimento. Quando perceber algum movimento, pare de acarinhar. Né? Então isso aqui nós já conversamos em aulas anteriores. Aqui eu só estou trazendo as sugestões, né, de frases específicas. Então, você é muito amado. Aqui é a frase de alicerce. Vocês se lembram que lá no sanduíche nós temos que iniciar acariciando, falar para a criança continuar dormindo, ter uma frase de alicerce a qual nós vamos repetir uma vez, e aí depois eu começo então com o script de sugestão. Então, exemplo: você pode usar sua própria energia para se livrar do desconforto em seu corpo. Você pode curar a si mesmo. Isso é uma sugestão específica que eu acrescentei aqui sobre cura, né? Então, quando você for fazer, né, o script, quando você for fazer a técnica e o método com o seu filho, você vai seguir aqui essa ordem, né? Então, acariciar, pedir para ele continuar dormindo. Você sentiu algum movimento, isso é porque você atingiu a onda correta. Você fala a frase de alicerce, repete apenas uma vez e aí você inclui então a sugestão específica. E essa sugestão específica você vai repetir 5 vezes. Tudo bem? Então aqui eu coloquei uma sugestão de autocura, né, para que o seu filho ele possa se curar. E aí você pode utilizar essa, pode acrescentar outras ou pode utilizar qualquer uma que siga então aquelas regras para que o método ocorra de forma virtuosa, né? Então você encerra a repetição, você encerra o método falando dormindo profundamente, dormindo profundamente. Sonhos alegres, acorde bem disposto, saudável e feliz. Essa é a frase de encerramento que você vai repetir também apenas uma vez. E aí então você volta a criança a dormir, você retorna a criança a dormir naturalmente. Então aqui nesse início tem um script completo com sugestão, né? Como nós já tínhamos visto nas aulas anteriores, aqui eu coloco novamente para você, para ficar claro como é que você vai aplicar com o seu filho. E aí eu trago aqui do lado também algumas sugestões específicas. Então eu trago uma sugestão de aprendizagem, uma sugestão de estados emocionais desejados e sugestão de compartilhar, dividir para aquelas crianças que possuem irmãos. Então você vai seguir essa mesma estrutura e isso você vai ter lá no script. Quando você abrir o script, você vai ter tudo isso lá para você. Então não se preocupe se você não conseguiu anotar, se você não conseguiu seguir aqui o que eu estou te dizendo. Quando você imprimir o script, porque isso vai estar livre, disponível para você imprimir, né? Então, quando você imprimir, vai ter lá tudo que você tem que seguir. Então, aqui no exemplo de aprendizagem, de sugestão para aprendizagem. Então, aqui a sugestão é a seguinte: você está confiante, positivo e calmo. Aprender é gostoso, interessante e divertido. Você tem facilidade de aprender. Eu tenho 2 frases, na verdade eu tenho 3 frases, né, sobre uma sugestão de aprendizagem. Então o ideal é não passar de 3 frases, de duas, né, seria o ideal, e no máximo 3, tá? Porque não esqueçam que nós temos que ser objetivos e claros no que nós queremos. Se você fala muito para o seu filho, a mente inconsciente dele não consegue absorver. Então, quanto mais claro e objetivo, melhor, ok?
Então aqui são apenas exemplos, mas vocês têm que seguir tudo aquilo, todas aquelas regras que nós já vimos. Mais um exemplo sobre os estados emocionais desejados. Você é pacífico, tranquilo, divertido, amável, equilibrado, seguro, alegre, animado, confiante, entre outros. E sobre compartilhar e dividir, nós temos o seguinte exemplo: seu irmão te ama. Você e o fulano, aqui você vai acrescentar o nome do irmão, brincam amigavelmente e compartilham os brinquedos. Que todas as frases, todas as sugestões que eu trago aqui para vocês, todas elas seguem aquelas regras que nós já discutimos nas aulas anteriores, ok? Se você for criar a sua própria sugestão, se atente àquelas regras para que esse método realmente dê certo para você e para o seu filho.